Amém, amados? Quero cumprimentar a todos aqueles que nos assistem neste momento com a paz do Senhor Jesus Cristo. Que a paz e a graça possam entrar na sua casa, no seu lar, na sua vida e fluir a excelência do amor de Deus em nome do Senhor Jesus Cristo. Louva a Deus pela sua vida. Mais uma vez, né? Quero pedir você que pode, que nos assiste, nos inscreva lá no nosso canal. Tem sido bênção. Temos testemunho de grandes coisas que Deus tem feito através do ministério que nos tem confiado. Amém? Quero falar algo especial hoje a respeito do mundo invisível. E gostaria que vocês prestassem atenção comigo. Que o Espírito Santo do Senhor nos ajudasse nesse momento, cooperasse conosco, para que flui em nós a essência do amor de Deus. Este amor maravilhoso que tem conosco, que manifesta a graça e a glória de Deus para as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Siga-nos lá nas redes sociais, né? Nós estamos no Twitter, nós estamos no YouTube, nós estamos, né, no Facebook. Siga lá. Vai ser um prazer juntos adorarmos a Deus. Amém? Vamos falar com Deus para começarmos aqui que Deus tem nos dado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai querido, Pai maravilhoso, Pai santo e justo. Mais uma vez, ó Deus, eu quero entrar em Tua presença, agradecendo ao Senhor por este privilégio, por essa alegria de estarmos aqui, Pai, ministrando a palavra do Senhor e o poder do Senhor que flui através das nossas vidas. Nos dê unção para ministrar este poder sobrenatural que o Senhor tem nos dado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Assim, Pai, agradecendo, que eu sei que o Senhor tem misericórdia na nossa vida e tem feito de nós um canal de bênção. Quero abençoar, Pai, esses que nos ouvem, essa casa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Fale conosco, Deus, através dos Teus escritos sagrados, e abra o entendimento para a revelação da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Se você pode, quero falar do mundo invisível hoje um pouco. Abra as escrituras comigo, lá no livro de Salmo, no capítulo 19. Vamos fazer uma leitura. Eu quero ler 2 versículos para nós começarmos. Primeiro vamos ler, 7 versículos no livro de Salmo, capítulo 19. Fala do mundo do nosso Deus, do universo. Está registrado assim, Salmo capítulo 19, do 1 em diante, está registrado assim: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e a noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras chegam até os confins do mundo. Ai, pois, uma tenda para o sol, que é como um noivo, que sai dos seus aposentos e se alegra como um herói, e percorre o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus até a outra, vai-se percursor, e nada se pode esconder do seu calor. A lei do Senhor é perfeita, restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Vamos começar. Agora abra comigo, se você que pode aí, em Romanos 1:20. Romanos 1:20. Só para nós confirmar isso que nós acabamos de ler agora em nome do Senhor Jesus Cristo. No Romanos, capítulo 1, versículo 20, está registrado assim: porque os atributos de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhece dele a criação do mundo, sendo percebido por meio das coisas que Deus fez. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis. Nós vamos começar falando aqui, irmão, mostrando aqui os céus proclamam a glória de Deus. Então, se você fala assim, mas como é que vocês falam de Deus? Muitas das vezes, igual muitas pessoas nunca leram Bíblia, nada fala de Deus. Porque na verdade, a própria natureza
Amado, as próprias coisas de Deus registradas falam da glória dele. O universo mostra as mãos de Deus operando maravilha. Eu quero falar de uma coisa, lendo uma história que eu escrevi hoje, assim, que é tremendo. Deus criou o universo com princípios regidos por Ele mesmo. Então tudo que Deus criou, amado, é como um relógio, é perfeito. Olha para você ver um relógio, a criação de um relógio. Amado, ele marca segundo, marca hora, marca minuto, determinado. Assim é o relógio de Deus, ele é perfeito. Ele é perfeito, ele não atrasa, ele não adianta. Tudo é perfeito e é regido por Ele mesmo. Os propósitos de Deus são imutáveis, são invioláveis e são justos. Então os propósitos de Deus, então aquilo que Deus deixou, os atributos de Deus, eles são invioláveis, amado. E nós temos que aprender as coisas de Deus, porque muitas das vezes nós queremos mudar a estrutura de Deus, queremos mudar as coisas de Deus, queremos ver coisas diferentes de Deus. Aquilo que Deus deixou, amado, são imutáveis. Aquilo que Deus fez, o homem, a ciência, procura mudar muita coisa, mas Deus deixou. E os atributos de Deus são imutáveis, são invioláveis, não tem jeito de tocar. Os princípios de Deus são imutáveis, são controlados por Ele mesmo. Então, amado, Deus fez as coisas até para o homem viver em santidade. Para viver, sabe, eu olho muito a criação do homem. Você que me assiste, não sei se você já assistiu a live, quando eu falo, né, da estrutura espiritual e física do homem. Eu sempre digo assim que o homem, ele é uma alma que mora num corpo e tem um espírito, ele é uma triunidade, como Deus o é. Eu sempre explico isso. Amado, Deus fez o homem, amado, com livre-arbítrio. Deus, quando fez o homem, Ele fez o homem para que o homem tivesse o desejo sempre de adorá-lo. Na live passada eu falava muito a respeito de adoração e de amor. Adorar a Deus, mas nós fomos criados para adorá-lo. A função nossa do ser humano é adorar a Deus. Eu até disse que amar é diferente de adorar, amado. Todos devem adorar a Deus. Temos compromisso de adorar a Deus. Ainda que não saiba, amado. Adora outras coisas, adora a imagem, adora... Às vezes, amado, nós temos uma dificuldade de adorar a Deus. Como eu vou adorar aquele que eu não vejo? Como eu vou adorar aquele que eu não enxergo, que eu não conheço muitas das vezes? Vejo falar. Preste atenção aqui, olha. Às vezes a gente fala assim, ó, mas Deus é um só. Eu não vou trazer polêmica para nós dizer, Deus Criador é um só. Mas quando vemos de outras formas, amado, a Bíblia revela assim que tem vários deuses. Tinha o Deus da Grécia, o Deus daquilo, vários tipos de deuses. Então tudo aquilo que se é adorado como divindade é um Deus. Mas o Criador é o nosso Deus. Então esse só existe um. E Ele criou o homem para adorá-lo. Mas nós muitas das vezes, amado, queremos amá-lo. E para amar, temos que fazer as obras do Senhor Jesus Cristo, como nós aprendemos. Então, amado, primeiro vamos adorá-lo. Mas, amado, nessa adoração que nós tínhamos com Deus, existe alguém que colocou uma barreira. Como o nosso tempo é pouco, Satanás colocou uma barreira entre o homem e Deus, para que o homem não adore a Ele mais, não adore o seu Criador mais. Nós temos sede e temos necessidade do nosso Criador, porque somos criatura. Mas Satanás veio colocar uma barreira. E essa barreira só sai com o sacrifício da cruz. Abra comigo lá em Gálatas, logo depois de Coríntios, no capítulo 3. Sabe, é um versículo que eu sempre tenho ele assim. É um versículo meio complexo, amado. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Está registrado assim. Vou ler só o 13, amado, para nós entendermos. Cristo nos resgatou. Nós estamos lá na maldição da lei, Ele resgatou. Quer dizer, pagou um preço por nós, comprou novamente, nós éramos dele. Mas o pecado, a barreira, Satanás colocou a barreira e nos separou de Deus. Mas Cristo nos resgatou da maldição da lei,
fazendo ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Olha para você ver, amado. Às vezes a gente não entende, mas os escritos sagrados é tão lindo. Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Quando a gente lê Bíblia, amado, lê os escritos sagrados, aí para entender mais, quando a gente vê filmes a respeito de Jesus e da crucificação do Senhor Jesus Cristo, nós olhamos ali, que covardia fizeram com ele. Mas olha esse versículo, mas como ele chama a nossa atenção. Maldito todo aquele que for pendurado na madeira, for pendurado na cruz, for crucificado. Aí nós lembramos, mas Cristo nos resgatou da maldição dessa lei. Cristo trocou de lugar com nós, porque nós que devíamos ser crucificados, por causa da barreira que Satanás colocou, em vez de nós adorarmos a Deus, nós passamos a respeitar muitas vezes Satanás. Mas ele veio e trocou de lugar com nós. Dá para você entender aqui? Aí nós era maldito, nós era merecedor do inferno, nós que tínhamos que ir para a cruz e da cruz ir para o inferno, mas decidiu ele, Cristo, resgatar a gente de lá, nos arrancou de lá pelo um ato de fé, amado. Fazendo ele maldito no meu lugar, maldito no seu lugar. Comece a entender isso, mano. Preste atenção nesse versículo, mano. Alimenta desse versículo um pouco, entendeu? Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldito em nosso lugar. Você tem coragem de falar que Cristo se fez maldito? Ele se tornou maldito no meu lugar, porque eu que tinha que ser maldito? Mas ele fez isso só por amor a mim, porque ele verdadeiramente me ama. Ele verdadeiramente te ama. Por amor a nós, ele fez isso. Amém, amado? Então, nós entendemos isso, que essa barreira só sai com a cruz de Cristo. E que para nós impedir que essa barreira continue nos separando do amor de Deus, é necessário apenas uma coisa, mas eu sempre digo isso. Costuma muitas pessoas, muitos igrejas, levanta a mão, aceita, tudo bem. Mas eu preciso confessar. Confessar, mas é abrir a boca e declarar publicamente que Jesus Cristo é o meu Senhor e o meu Salvador. Eu sempre digo assim, todos querem Jesus como Salvador, mas como Senhor ninguém quer. Quando eu falo assim, quando eu falo que Ele é meu Senhor, eu obedeço 100% às Escrituras Sagradas. Você fala, mas eu obedeço. Aí eu vou te perguntar, você é um pecador? Ah, pastor, todo mundo peca. Eu não perguntei isso. Se você é um pecador, onde está na Bíblia que você tem direito a pecar? Me mostra na Bíblia. Não tem. Mas ele, sabendo disso, nos comprou novamente, nos redimiu para ele mesmo. Então, confessa a ele, fala, Senhor, me ajuda a ser fiel ao Senhor, para que o Senhor seja o meu Senhor e que eu obedeça 100% ao Senhor. Amém, amado? Então, ele fez isso. Então, o mundo, para nós entendermos, amado, nós falamos aqui do homem e de Deus. Então, eu quero mostrar para você duas coisas muito sérias. O mundo, ele divide em duas partes. Se pode dizer assim, dois mundos. Mas como é esses dois mundos? Para nós falarmos do ser humano. Ele fala do homem, do mundo visível e do mundo invisível. Amado, o homem, quando ele confessa o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, ele mesmo toma a decisão de ser visível e invisível ao mesmo tempo. Visível. Aquilo que você enxerga, que você pode pegar, que você pode apalpar. Entendeu? Então, o mundo visível e o mundo invisível. Aquilo, mas você sabe que existe, mas você não pode enxergar. Como o vento, o ar. Você sabe que ele existe, você não vive sem ele, mas você consegue enxergar? Não. Entendeu? Como os seres angelicais, como os demônios. A gente sabe que eles existem,
mas não pode se ver. Então, mano, o mal, você sabe que ele existe, mas não se vê. Então, mano, o mundo visível e o mundo invisível. E o homem, da estrutura dele física, ele é um homem visível. Mas o homem interior, ou o adorador, ou a alma, este homem, ele é invisível. Eu sei que ele mora dentro de mim, mas eu não posso ver. Eu sei que a alma está dentro de você, mas eu não posso ver. Então são dois homens, visível e invisível. Esses são os dois mundos de Deus. E o mundo invisível governa sobre o mundo físico, sobre o mundo visível. E esse mundo, amado, visível e invisível, ele se tornou um governo. Então o mundo invisível governa o mundo físico. E esse mundo invisível, amado, tem um domínio total sobre nós, porque o mundo invisível, ele divide-se em dois reinos, em dois governos. Abra comigo para me terminar, para você entender, em Colossenses 1,16. Colossenses, está um pouquinho à frente de Gálatas, 1,16. Onde fala que todas as coisas foram criadas para Deus, as visíveis e as invisíveis, foram criadas por Ele. Colossenses 1,16. Está registrado assim. Deixa eu ler de ele, Deus, Senhor Jesus, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, seja um trono, seja soberania, quer principado, quer potestade, tudo foi criado por meio dele e para ele. Então, as coisas visíveis e as invisíveis foram criadas por Deus. Nós sabemos, né, que Satanás é o governo, é o dono deste mundo. Aí quando fala assim, o mundo jaz no maligno. O maligno é Satanás, amado. Quando Jesus expulsava, está lá no livro de Mateus, nós não vamos ler lá agora não, no livro de Marcos, de Lucas. Quando Satanás expulsava demônio, desculpa, de um homem, eles falavam assim, ele expulsa demônio, é pelo Deus de Belzebu, ou pelo dedo do demônio. Aí Jesus falou assim, olha, se eu expulso os demônios pelo Belzebu, então Satanás está dividindo o seu próprio reino, e um reino dividido não subsiste, não vai ter fim. Então, breve está terminado o reino de Satanás, e não é assim. Então, Satanás é um reino, tem um reino, e se ele tem um reino, amado, ele é governo. E se ele é governo, amado, ele tem uma autoridade, ele tem um poder sobre a vida dele, se assim eu posso dizer. Ele tem uma força, ele tem um domínio. Então, amado, o mundo físico é governado pelo mundo invisível. E esse mundo invisível tem dois governos. Tem o governo de Deus, que nós sabemos, damos glória a Deus, aleluia. É uma autoridade que está sobre nós. Nós temos autoridade para expulsar demônio, para ministrar cura, para ministrar libertação, para pregar o evangelho. Mundo espiritual. E tem o governo de Deus no mundo físico, mano. Que a Bíblia fala, quem que não trabalha não come. Para trabalhar eu preciso trabalhar, eu preciso ver minhas coisas, eu preciso estudar, eu preciso aprender as coisas deste mundo. Eu estou aqui, eu nasci aqui, Deus me colocou aqui, e aqui eu preciso construir o meu império. Se eu posso dizer assim. O homem nasce, cresce, né? A gente diz sempre, casa, e depois volta para Deus. Cria família. Você está me entendendo, amado? Então, mas esse mundo é governado por Deus. Se eu me entrego a Cristo, se eu me dirijo a Cristo, se eu me dirijo ao mundo espiritual de Deus, amado, eu vou ser mais feliz nessa terra. E depois de vir essa terra aqui, amado, eu vou voltar para a minha origem. Que eu vim de onde? De onde você veio? Eu vim de Deus, porque foi Ele quem me criou. Então eu vou voltar para Ele, ponto. Mas, amado, neste mundo há uma barreira.
ao empecilho. Quando Satanás caiu, mas muito antes do homem, ele se apoderou de alguns atributos dessa terra. E ele vem na criação perfeita de Deus, que é o homem, ele colocou uma barreira no homem, levou o homem a desviar dos caminhos de Deus. E ele passou a ter domínio e governo sobre a vida do homem. Então, esse mundo espiritual governa a vida do homem. Então, Satanás vem para governar a vida da gente, mano. É Satanás que coloca uma barreira entre o homem e Deus. E essa barreira, mano, intitulada como pecado. A única coisa que me separa do meu Criador, a única coisa que separa você do seu Criador é o pecado. E você só peca porque você é induzido por um governo. A gente chama governo das trevas. Então todo pecado, às vezes, muita gente dá glória a Satanás. Misericórdia. É verdade, mano. A gente faz assim, faz coisa errada e faz assim, nem tudo é Satanás. Nem tudo são os demônios. Nem tudo é força. Mas tudo aquilo que eu faço contra o meu Criador, contra Deus, é induzido, é indução de Satanás, das trevas na minha vida. É o governo invisível lutando para governar meu mundo físico. Por exemplo, quando eu abro a boca para amaldiçoar alguém, para xingar alguém, não é porque eu quero fazer isso, não. Porque eu sou induzido pelas trevas a fazer isso. Eu não posso fazer isso. É minha luta diária. É a sua luta diária. Conhecer o que é bom e fazer bem. Se eu faço bem, amado, se eu não erro, a lei é ótima para mim. A Bíblia já fala isso. Mas, se eu erro, se eu faço coisa errada, amado, sou induzido a fazer isso. Por isso a força das trevas tem um governo, tem um domínio sobre a minha vida. Você está entendendo essa luta, mano? Você tem que entender que você, como um homem físico, a mão que pega, que trabalha, que lava roupa, faz comida, os olhos que enxergam, vê coisas boas, vê essa natureza maravilhosa que Deus criou para o homem. Esses olhos que vê, né, as quedas d'água que é maravilhosa, as matas que é lindo, os animais que existem são maravilhosos. Esses olhos, amado, que foi feito no mundo físico, para ver a natureza, que a natureza prega o evangelho do Senhor Jesus Cristo. São a mesma mão que é induzida pelas trevas a fazer coisa errada, a pegar aquilo que não é meu e levar para casa muitas das vezes, a enxergar aquilo que não deve. Por aí adiante, amado. São governos. Então o meu mundo físico é governado pelo meu mundo espiritual. A minha alma, ou ela é governada por Deus, amado, quando eu confesso ao Senhor Jesus como meu Senhor e Salvador, aí você deve ter visto na live ali como surge um adorador, como nasce um adorador. Ou a minha alma é induzido pelas trevas a fazer coisa errada. E quando a minha alma, presta atenção, mano, Satanás ele não tem domínio para me levar para o inferno, não. Ele me induz a fazer coisa errada, e essa coisa errada chama pecado, e esse pecado me separa de Deus, e me separando de Deus, ó, eu caminho para o caminho do abismo, para o caminho das trevas, para o caminho do inferno. É uma escolha pessoal minha. Eu sou induzido a fazer isso, mano. Mas, se eu volto para as Escrituras Sagradas, e nela eu sei que está o poder de Deus, eu vou conhecer o poder de Deus, mano. Porque não é ler Bíblia, não, mano. É conhecer Deus através daquilo que ele deixou registrado. Eu sempre digo que são Escrituras Sagradas, mano. O que é Escritura Sagrada? Por exemplo, para nós entendermos de Escritura, nós vamos falar no terreno que nós temos aqui. Aí você pega um registro de uma escritura, está escrito lá, terreno de tantos metros, assim, assado, localizado ali, tal cidade, assim, fala um monte de coisa lá, pertence a fulano. Está escrito que aquele pedaço aí, todo mundo sabe, pertence àquela pessoa. A pessoa nem precisa ir lá muitas vezes, mas sabe que pertence a ele.
Assim também, quando eu pego os escritos sagrados e sei que fala a respeito do meu Criador, quando eu falo meu, mas eu gostaria de você entender, que você olha assim, do seu Criador, fala do meu Criador, eu sei que é Deus comigo. E quando eu sei que é Deus comigo, eu vou encontrar muita coisa aqui, tudo que eu preciso. E aí, mas eu confesso a Ele como meu Senhor, como meu Salvador. Ele passa a me ajudar, a me auxiliar. Eu vou entender os propósitos, os desígnios dele para a minha vida. Quando eu falo minha, mano, não quer dizer que é para mim, para o pastor Amã, não. Para mim, para você, que você vai lá, para a minha vida. E isso você vai ter uma liberdade de adorar, de engrandecer e exaltar o nome dele. Mas quando eu não faço isso, amado, a barreira que está entre eu e Deus, entre eu e o meu Criador, entre vocês e aquele que te criou, que é o nosso Deus, Satanás, ele impõe. Ele leva a gente a distorcer, a sair do caminho, a fazer aquilo que entristece o coração de Deus, que nós chamamos de pecado. Então, quando ele passa a gerenciar, governar o nosso mundo físico, e ele começa no mundo espiritual, amado. Começa Satanás, é um governo espiritual, que começa no meu mundo espiritual, que é na minha alma, e minha alma usa meu mundo físico, que é minhas faculdades, que é meu sentido, a desviar do caminho de Deus. E desviando do caminho de Deus, eu preparo a minha vida para morar nas trevas, longe de Deus. Está longe de Deus, amado, está no Hades, no Seol, ou no inferno, é isso mesmo, amado. Por isso, volte sempre para o seu Criador. Abandona. Não deixe que o governo das trevas tenha domínio sobre a sua vida. Viva sobre o governo do seu Criador, o governo de Deus. Deixe que Deus rege a sua vida em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Semana passada eu falei que não tinha algo especial, estava orando, mas hoje, não sei porquê, eu quero orar de maneira diferente, uma oração especial. Eu quero orar para pessoas que têm ido no médico, muitas das vezes, tem até uma doença ou uma enfermidade, mas os médicos não sabem como realizar, como aquilo acontece. Pessoas que sentem dores, mas não sabem nem como dar remédio, porque não sabem de onde vem a dor. Eu quero orar por você hoje que tem uma doença que médicos não descobrem. Se você sabe, pastor, mas não tem, mas se você sabe de alguém que tem, fala com essa pessoa. Eu estarei essa semana orando para essas pessoas que têm uma doença, se a gente pode dizer assim, tem um mal que os médicos não descobrem. São forças das trevas. Estarei orando nessa semana, em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos terminar. Ó Deus, quero agradecer ao Senhor por mais essa palavra que o Senhor nos deu, meu Deus. Desde já quero orar para essa pessoa, meu Deus, que tem um mal, que tem uma dor, que tem uma enfermidade que o médico não descobre. Eu estou arrancando esse demônio imundo que alimenta deste mal, Pai, para o mundo das trevas exteriores, em nome do Senhor Jesus Cristo. Estou declarando a libertação na sua vida, meu querido, em nome de Jesus. Quero abençoar a sua semana, agradecendo a Deus pela sua vida, pela sua casa, pela sua família. Se nos pertencer, semana vindoura estaremos aqui ministrando a palavra do nosso Deus, que flui em nós a essência, a liberdade de Cristo, para que nós possamos sempre adorar, que o governo do nosso Deus esteja sobre as nossas vidas. Assim, louvo, oro e agradeço ao nome do Senhor Jesus Cristo. Tenha uma semana abençoada em nome do Senhor Jesus. Eu te abençoo em nome de Jesus Cristo, porque Cristo já te abençoou. Amém? Graças a Deus, com o amor de Deus Pai, com a graça de Deus Filho e a comunhão que temos com o Senhor Espírito Santo, resplandeça a glória de Deus em nossas vidas, não só agora, mas para todos sempre, em nome do Senhor Jesus Cristo. Uma semana abençoada a todos, em nome de Jesus.